Videoaula, disciplina Geografia, professora Anunciada. Livro Ético, 4º ano, caderno 3, página de 2 a 11. Capítulo 1, tema: os indígenas no Brasil. Conteúdo: os primeiros habitantes do Brasil, índios ou indígena, povo ou tribo. Atividades. Então vejamos que daremos prosseguimento nessa disciplina de Geografia sobre o assunto abordado dos indígenas no Brasil. E presente este capítulo faz um estudo sobre os indígenas, primeiros habitantes do Brasil, sua diversidade étnica, seus conflitos e sua contribuição na formação do que hoje entendemos como povo brasileiro. Os primeiros habitantes do Brasil. Os povos indígenas são considerados os primeiros habitantes do território brasileiro. Isso significa que quando, no século XVI, os portugueses aqui chegaram para colonizar o país, se depararam com vários povos que já viviam no território de forma integrada com a natureza, dela retirando apenas o necessário para a sobrevivência. As estatísticas acerca dos indígenas que habitavam o Brasil pré-colonial, ou seja, antes de se tornar uma colônia de Portugal, não são exatas, mas estima-se uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Na época em que os portugueses chegaram no Brasil, estima-se que já existia cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a linguagem que cada um praticava. Exemplos dessas tribos são Tupi-Guarani, que se encontrava na região litorânea, Macro-G e Tapuiãs, que habitavam na região do Planalto Central, Aruaqués e Caraíbas, que viviam na região da Amazônia. A partir da colonização portuguesa, a população indígena foi sendo reduzida drasticamente. Em 1957, não passava de 70 mil pessoas. Isso ocorreu porque, conforme o território foi sendo ocupado, esses povos foram sendo mortos para que suas terras fossem utilizadas para a agricultura, a pecuária, a extração de pedras preciosas e outros minérios, assim como para a construção de vilas e, posteriormente, cidades. Essa diminuição representou a redução das comunidades e das terras ocupadas por esses grupos, a mudança da sua cultura e de sua forma de viver, bem como etnocídio. O que quer dizer o etnocídio? Vejamos bem aqui ao lado, que é a destruição da civilização ou a cultura de uma etnia com outro grupo étnico. De várias etnias e indígenas brasileiros. Observe o mapa. O mapa da página permite identificar as diferentes formas da reserva indígena, as já homologadas, reconhecidas, as quais estão demarcadas, as identificadas e aquelas que ainda estão em processo de identificação. Qual é a importância em demarcar territórios indígenas? Refere-se à garantia dos direitos, território dos indígenas, estabelecendo os limites de suas terras,
a fim de garantir a sua identidade e para evitar conflitos. Tendo em vista a contribuição das culturas indígenas para a cultura brasileira e a formar como se deu a formação do território ao longo da história. A lei brasileira reconheceu os povos indígenas como os originais do país e, por isso, o direito a terem protegidas e preservadas as terras que ainda ocupam. Vejamos aqui na imagem com balãozinho vários hábitos dos povos indígenas brasileiros que fazem parte da cultura não indígena. Por exemplo, originalmente dos Tupi, a pamonha era um bolo de milho verde cozido, envolvido em folhas de bananeira. Essa foi uma das maneiras encontradas para preservar a diversidade étnica e cultural do Brasil, assim como para reparar as injustiças feitas com a comunidade indígena ao longo do tempo. Graças a essas e outras medidas, a quantidade de indígenas na população brasileira voltou a aumentar e hoje corresponder a cerca de 817 mil pessoas. Índio ou indígena, povo ou tribo. O termo índio pode ter sido pejorativo. Pejorativo, o que quer dizer que são pessoas que possuem cargas negativas ou ofensivas, que exprimem sentido desagradável ou desaprovado, ou de desaprovação, fazendo associação com o indivíduo selvagem, atrasado e preguiçoso. Assim, foi como os índios foram vistos através dos colonizadores. Eles não eram apenas uns povos, eles não eram índios, eles eram apenas povos para acarretar as obediências a eles. E assim, adequadamente, referiu-se aos povos originários do território brasileiro como os indígenas, que quer dizer os indígenas não ser índio, e sim povos de uma tribo, onde serão apenas servir aos seus próprios senhores. Do mesmo modo, devemos nos referir aos indígenas como povos, não tribo, pois há grandes diferenças culturais linguísticas e de costumes entre eles, como eu já falei, né? Que eles foram mais reconhecidos por esse lado, que índio não era um índio, e sim porque eles eram considerados povos nômades para os colonizadores. Eram pessoas que não praticavam atividades, viviam da sua própria natureza, dos seus bens, dos seus costumes, de suas rezas, de suas próprias culturas, aonde eles preservavam o seu próprio meio para a sua própria utilização e sobrevivência. Enquanto os indígenas não foi reconhecido como os indígenas, e sim como uma tribo, que não seriam povos indígenas, e sim uma tribo que aonde deveriam obedecer e servir seus próprios senhores. Atualmente, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, IBGE, obtidos pelo Censo Demográfico de 2010, existe ainda aproximadamente
305 etnias indígenas no Brasil e cerca de 274 línguas indígenas registradas. De uma maneira geral, a maior parte da população indígena brasileira atualmente vive nas zonas rurais, mas uma parcela considerável passou a viver nas zonas urbanas. Vejamos aqui nas imagens abaixo, com as tradições e o costume dos povos indígenas que estão muito ligados à natureza. A maior parte de suas terras e de seus integrantes se localizam nas zonas rurais. Por outro lado, mais indígenas vivendo em condições dignas na cidade permitem trocas culturais maiores como pessoas que fazem parte de outras etnias no Brasil. Atualmente, algumas das etnias indígenas com maior número de integrantes são os Ticuna, os Guarani, Kaiowá, os Terena e os Caigangue. Ticuna vive principalmente no estado do Amazonas, na região norte do Brasil, organizando-se em clãs. Sua tradicional moradia é a maloca. Sua forma tradicional de moradia, que é a maloca, onde vivem juntos os membros de um mesmo clã. Clã que quer dizer conjunto de família descendentes de ancestrais comuns. Os Guarani, Kaiowá, localiza-se ao longo de Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. É frequente a prática de cantos, rezas e danças para as mais diferentes atividades cotidianas, como auxiliar no período das colheitas. Essas são as práticas conduzidas por um xamã. Os Terena são um grupo que habita principalmente os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, com um nível de integração à vida urbana e aos não indígenas, que se comparado aos demais, por esse motivo, é comum encontrar membros desse povo exercendo as atividades econômicas na sociedade, como comércios, lojas e feiras. Artesanatos feitos por integrantes do povo Terenas, exposto para venda em feira no município do Campo. Vocês podem acompanhar a imagem aí no livro, para um melhor entendimento. Os Caigangue vivem nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Trata-se de um grupo com grande tradição na confecção de armas e instrumentos musicais, como buzinas de chifres de boi, apitos de taquara, flautas e maracás. Até aqui a videoaula da disciplina Geografia, onde foram abordados os primeiros habitantes do Brasil, onde vocês também poderão dar mais um pouquinho mais de seguimento com pesquisas sobre os índios, como nos referimos, os povos originais que habitavam no território nacional do Brasil. Já com a chegada dos colonizadores, passaram a ser generalizados como os povos indígenas, que são marcados por um meio enorme de diversidades culturais, já que nossos índios lutam pela sua própria sobrevivência para garantir os seus direitos na demarcação territorial. Boa aula, acompanhe no livro com as atividades. E até a próxima.